Olá, aqui estou mais uma vez para me encontrar com a Silvia. Opa, que as coisas aqui hoje estão um tanto instáveis. Olá, Silvia, chegando. Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. As coisas aqui estão um tanto estáveis. A gente já chega. É, Estamos aqui para mais um encontro, mais uma semana rumo a 2021. Tudo Tem bom? a Silvia. Oi, hoje a gente veio de par de vaso com camiseta branca, as duas. A gente combina telepaticamente. Gostei do seu cabelo preso assim, de lá, ficou legal. Também curti. Ah, tentando, né? Nesses momentos em que eles se alongam tanto. Transformadas. É, Então, aqui estamos nós hoje, né, Silvia? Nosso quarto encontro, mas a gente está aqui para falar algo que envolve o número 3. Tá, tá, Exato. tá, tá. Tchan, tchan, tchan. Tem até musiquinha do Sai Guarabira. Vou para Ah, Porto Alegre, Trilegal. Deu para ti, nada. Ai, não é Sai Guarabira, nada. não Ai, é? não, como é o nome deles? São os gaúchos. São os Ah, gatos, é verdade. Errei a dupla de música. ai, meu Deus, que também esqueci o nome deles agora, Silvia. E sabe qual é aquela música que eles cantam? Deu pra ti, teté, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. E aí Acho tem que caiu. também, eles falam do Trilegal, né? Mas É, não vai cantar de novo. não, Não, nós não vamos fazer karaokê, né? não. Qual que é o verso de hoje, Olivia? O verso de hoje diz assim: a luz torna visível pedra, planta, animal e homem. A alma vivifica cabeça, coração, mãos e pés. A luz se alegra quando brilham as pedras, quando florescem as plantas e correm os animais, e quando os homens fazem seu trabalho. Assim, há que se alegrar a alma, quando o coração se expande com calor, quando os pensamentos surgem irradiando luz, quando a firme vontade atua com valor. Muito bonito, muito bem escolhido. Muito bem escolhido. E envolve a questão do número 3, que nós vamos começar a falar agora. Qual é a relação entre o 13 e o corpo humano, né? Na antroposofia existem várias formas de estudarmos, não só pela questão da saúde, mas de observar o ser humano de maneira integral. Então, uma delas é a trimembração, né? 3 partes, aquele cabeça, tronco e membros. A quadrimembração, 4. E a heptamembração, 7. Que nós não vamos falar hoje, nem do 4 e nem do 7. Hoje a gente vai falar sobre essa visão de ser humano que vê o ser humano em 3 dimensões. E quais são essas dimensões? A primeira dimensão não é uma ordem, mas a primeira dimensão é a do pensar, a segunda dimensão é a do sentir, e a terceira dimensão é a do querer, desculpe, que às vezes algumas pessoas chamam de agir, mas são esses verbos que estão relacionados a essa trimembração. E hoje a gente vai explicar cada uma dessas dimensões está relacionada com outras coisas, está relacionado com parte do corpo, está relacionado com o tempo. Então, essa visão clássica do ser humano, cabeça, tronco e membros, é disso que nós estamos falando agora quando a gente fala da trimembração. Isso, né? A gente já esteve falando um pouquinho sobre isso no nosso último encontro, quando a gente esteve falando sobre salutogênese, né?
que é exatamente essa possibilidade da gente estar equilibrando esse pensar com esse sentir e com esse agir, né? E quando a gente cria coerência, né, a gente se mantém em equilíbrio e isso, de alguma forma, contribui para a manutenção da nossa saúde, né? Isso é muito importante, né? O pessoal assiste E outros vídeos, Olivia, porque tá tudo bem costuradinho, né? A gente veio com aquela primeira conversa sobre o nome e que a partir do nome eu posso talvez ter dicas relacionadas ao meu propósito na vida. Depois nós falamos da meditação, do processo da calma interior. Aí, na semana passada, falamos da salutogênia e hoje estamos falando desse ser integral, trimembrado, e todas essas outras lives que nós fizemos tratam, reforçam e abrangem essa integralidade do ser humano. Será que eles assistiram? será? Se não Três vezes, você viu? Será? assistiram, assistam. As lives ímpares estão no meu Instagram, @SilviaBeatriz, e as lives pares estão aqui na casa da Olivia. Mas, continuando, quem não assistiu, assista. Que assim, embora a gente esteja falando dessa divisão em relação ao corpo humano, né, cabeça, tronco e membros, pensar, sentir, agir, né, é importante a gente falar que isso não se aplica só ao ser humano, mas também na estrutura das organizações, né? Por exemplo, numa escola Waldorf, que é um pouco do que eu tive experiência, assim, vivência, né? A gente vê que na escola Waldorf, e é bom falar, né? Nem todo mundo sabe que a escola Waldorf é a escola que tem como base a pedagogia baseada na antroposofia, né? E então, a parte que está relacionada com as questões pedagógicas é o que se refere ao pensar. Aquilo que está relacionado às questões relacionais é o que tem a ver com sentir. E as questões administrativas estão envolvidas com querer. Então, a gente vê que numa organização, a gente atribui essas relações, né, essas qualidades também para a gente poder compreender como é que está a saúde de uma organização. Né? Acho importante trazer, desculpa te cortar, agora que me ocorreu. Quando a gente está falando de organização, nós estamos falando das empresas, estamos falando do mundo corporativo também. Isso. Esse mundo corporativo, essa organização pode ser uma clínica, como a Movimentos, por exemplo, né? Em que você aplica esse conhecimento do pensar, sentir e querer, para ver se as pessoas que estão trabalhando nesse lugar estão alinhados com o propósito da empresa. Então, isso vale para as empresas de qualquer... Existem até consultorias que fazem trabalhos com essa base antroposófica, a Ecossocial, a Digo, a Lumo, são empresas que têm todos esses conceitos e tem a base do aconselhamento biográfico também, porque alguns dos seus consultores são aconselhadores biográficos formados, e aplicam esse conhecimento nas organizações. Então, é uma forma de trazer sentido, inclusive para as empresas. E essa palavra do sentido, a gente vai trazer um pouquinho mais para frente, porque que ela é tão importante. Uhum. E a outra coisa que dá para fazer uma correlação aqui, também tem a ver com a nossa última live, quando nós trouxemos as palavras que também são palavras orientadoras da antroposofia, que é a liberdade, fraternidade e igualdade, aonde a liberdade está associado com pensar, que é essa liberdade da escolha, a fraternidade ela está relacionada com as relações, a solidariedade, a relação entre as pessoas mesmo, e a igualdade está no agir, que é relacionado com os direitos iguais. Então, uma escola Waldorf, baseada nesse sistema, leva essas três palavras, essa filosofia
adiante dentro do seu espaço. Sim, né? E é importante mesmo, né, enfatizar a questão do respeito, do fluxo, né, entre esses três sistemas, né, para tornar cada vez mais esse ambiente saudável, né? Então, como é importante respeitar cada um deles, né? Porque cada um desses sistemas tem uma determinada necessidade e, embora eles precisem se comunicar, eles também precisam ser respeitados em si, né? É a mesma coisa quando a gente tem, você sabe mais do que isso, né? Se eu ver que você tem dois filhos, eu só tenho uma, né? Mas cada filho, né, tem as suas características e tem as suas necessidades, né? Então, é, você como mãe tem que atender, né? Lógico, vai buscar atender as necessidades de cada um, embora sejam necessidades diferentes, né? E acho importante também a gente observar que essa trimembração, quando a gente fala cabeça, tronco e membros, elas estão relacionadas também aos sistemas que funcionam dentro do nosso corpo. Então, a questão do pensar está com o neurosensorial. Então, é essa região do nosso corpo. A região do sentir, obviamente, estaria na região do pulmão e coração, onde eu me interrelaciono com o mundo, até na questão da respiração, né? A gente respira o ar Dentro e fora. Uhum. e fora. E o terceiro é esse do metabólico, que também é aplicado, se nós, agora que a Olivia trouxe a questão dos filhos, às vezes você tem um filho que é mais voltado para o pensar, você tem um outro filho que é mais voltado para o emocional, e tem um outro filho que é mais voltado para o lanchinho da tarde. Então, essas características, e quando a gente traz a questão do fluxo, esse fluxo significa a possibilidade de integração do pensar, do sentido do querer, para que na minha ação no mundo, inclusive em ações bobas e cotidianas, como escovar o dente, a gente faça trazendo propósito, trazendo sentido. E essa coisa, né, para que a gente inclua, né, o que a gente pensa com o que a gente sente, com o que a gente faz, né, para que não vá cada um para um lado mesmo, né, cada sistema. A gente ainda traz isso nessa coerência do existir, né? É. E a gente vê que nesses últimos tempos que a gente teve vivendo, a gente teve vivendo muito um sentido um tanto automático, né? No modo automático, né? E essa parada que a gente está vivendo, né, Silvia, está fazendo com que obrigatoriamente a gente tenha que refletir um pouco para esses ritmos, né? E a gente tenha que considerar não só um sistema, mas todos os sistemas para a gente voltar a se equilibrar, né? O que eu acho que o momento atual, ele escancarou para nós a importância. É quase como se fosse algo que tivesse debaixo do tapete, né? O camuflado mesmo. Uhum. Falta dessa observação. Então, a gente vive há muito tempo, e isso está um pouco relacionado com a história da humanidade, que a gente não vai entrar aqui, mas nesse processo de nós termos entrado num processo mecanicista, onde você tem que fazer as coisas, independente se essas coisas fazem sentido para você ou não. Então é muito diferente, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo de escovar os dentes, né? Uma coisa é você fazer uma criança escovar os dentes, ou nós agora como adultos, e talvez alguns só escovem os dentes e falam assim, não, escova os dentes porque tem que escovar os dentes, porque senão fica sujo. Tá, essa é uma forma de ver, né? Talvez relacionada à responsabilidade, mas tira dessa organização, deste equilíbrio, uma das partes. Eu faço, né? Quer dizer, eu ajo porque eu tenho que fazer. Mas qual o sentido de ter esta atitude? Quando, inclusive, num processo de educação, nós trazemos esta integralidade para a criança ou também para o adulto, o que é feito com propósito. O que é feito não Uhum. é feito
única e exclusivamente por conta da obrigação. É feito porque há um sentido em mim, e quando eu dou este sentido, eu dou vida para aquilo que eu estou fazendo. Então, quando eu trouxe também a questão das organizações, acredito que a Olivia, assim como eu, conheça pessoas que são tarefeiros, né? São pessoas que cumprem com seus deveres, não é? Fazem o que Uhum. fazer e tudo mais, e adoecem muito. Adoecem muito. Pessoas produtivas, pessoas trabalhadeiras, né? Como a gente fala, mas tem uma questão de saúde muito, muito, muito debilitada, a ponto de hoje é muito comum a gente ouvir falar das pessoas que têm o burnout, que é quando Uhum. você põe uma sobrecarga sobre si mesmo, sem observar esses limites e sem observar a sua inteireza. Então você sabe que tem que fazer e faz. Mas qual o sentido de fazer o que você está fazendo? Uhum. Por aí, né? A questão da saúde. É por aí mesmo, né? Assim, é muito importante a gente conciliar e estar cada vez mais consciente para isso, né? Assim, nós já estamos em tempo de manter a nossa consciência um pouco mais ativa. E manter a nossa consciência mais ativa, né, significa reconhecer cada um desses três âmbitos, né, a atuação de cada um desses três âmbitos. E eles estão relacionados também aos tempos. Isso mesmo. Passado, presente e futuro. E como que funciona isso? Como assim passado, presente e futuro? Por que quem quer passado, quem quer presente, quem quer futuro? E por que quem é presente? É. Então, acho que a gente tem, né, assim, a força, né, assim, do passado está relacionado com a nossa, o nosso sistema neurosensorial, com o nosso pensar, né? Essa coisa que faz a gente refletir sobre o que foi, né? A gente descobrir, né? Fazer descobertas, né? Sobre aquilo que já aconteceu. As Então, experiências que a gente teve, porque você reflete sobre o que já passou. isso mesmo, é. Então, e tem uma relação com algumas perguntas que são muito importantes, né? Assim, que a gente reflete a maioria das pessoas, né? De onde eu vim, o que eu fiz, né? A Célia está E fazendo pergunta aí. em qual dos três âmbitos o eu é mais imanente? É, o eu vai estar presente na medida em que esses três âmbitos estiverem sendo esses três âmbitos estiverem uma comunicação, né? A gente tem esse desenho da Lemniscata, né? Uhum. E que é ele que vai mostrar que quando esses três centros estiverem integrados, então aí sim o eu está mais presente, né? Não E há não uma, é só uma parte. não há uma dissociação, Célia, se ele está em um dos âmbitos. O eu, ele permeia os três. E isso a gente vê quando nós trazemos a quadrimembração. Nesse momento, sim, predominância não teria. Eu não sei, eu diria que não tem uma predominância. Eu não posso falar que o eu está presente só no pensar ou que está presente mais no No ritmo, sentido. Uhum. na questão dos sentidos. Existe uma fala da questão do coração, em que, quando nós damos voz ao nosso coração, que é o que a Olivia vai trazer, né? A questão do sistema rítmico, ele é que faz a ponte entre os outros dois, entre as outras duas esferas. É ali que eu posso trazer a questão do equilíbrio. É ele que me auxilia nesse processo, porque é a partir deste sentir, que está relacionado com as emoções, em que eu posso fazer a questão da ponderação. É quando eu respiro, né? Até num processo físico. Mas só para a gente não sair do foco, então, primeiro, vem na questão do pensar, como a Olivia está falando, né? O neurosensorial. Isso, e que está relacionado com as forças do passado, né? Depois a gente tem exatamente os anseios para o futuro, é aquilo que eu quero fazer, né? Para onde eu vou, né?
E o que faz com que isso tudo se una exatamente no presente, né? Que é onde é o único tempo que eu consigo interligar essas duas polaridades. Quer dizer, não existe passado, não existe futuro se eu não estiver aqui no presente, né? Isso. E Porque o tempo está todo sempre em relação. tudo sempre em relação. É. Essa. Acho talvez, Célia, um pouco, e aqui é um achismo mesmo, tá? Um jogo aberto, porque eu não tenho uma resposta. Mas nós temos a tendência a realmente nos separar em partes, e acho que isso está um pouco relacionado com a questão mecanicista, né? Do pensar e do agir, é, afastando um pouco a possibilidade de ver o indivíduo de maneira integralizada, integral, e imaginar este eu superior, né, a quarta instância, permeando todos de maneira harmônica, que na verdade do que eu estudo, ou do que eu tenho lido e tudo mais, esse é o caminho, porque uma parte não pode pesar mais do que a outra. Né? Se eu Uhum. sou muito emocional, se eu sou uma pessoa só coração, eu vou deixar alguma coisa para trás. E nós temos exemplos na vida de pessoas que foram só coração, e talvez se fôssemos estudar a biografia delas, caberia a pergunta se elas foram íntegras. Por exemplo, me vem a imagem agora da Madre Teresa de Calcutá, que foi uma pessoa de um sentir e de um agir muito forte, né, na vida, na ação, mas ela foi tendo uma postura, né, a questão das costas, ela foi ficando cada vez mais encurvada ao longo da vida, né? Ela foi tendo problema nos ombros. Será que isso não poderia demonstrar? E aqui é um chute mesmo, né? Apontar numa direção de algum desequilíbrio, sabe? Hum, Questão. Porque assim, eu fico imaginando, sei lá, que agora a gente viajou, eu viajei, mas que esse caminho é um caminho muito forte para que a gente tire o eu permeando das quatro instâncias e atribuindo a ele talvez um peso maior em um ou na outra. Assim, acho que era isso mais ou menos que eu queria falar, viu, Célia? E a gente podia fazer isso numa conversa, mas como está todo mundo numa vida, cada um no seu quadrado, a gente só pode fazer por aqui mandando mensagem pelo celular. E obrigada pela sua pergunta. Isso nos é. instiga bastante. E é muito interessante da gente também poder falar, né, assim, que a antroposofia, né, é essa ciência que ela consegue, ao mesmo tempo, separar, né, e unir, e toda vez que ela vai interligando, né, esse separado, esse juntando, ela vai cada vez mais ampliando a nossa compreensão sobre as coisas, né? É. E isso que a gente traz está muito relacionado com o processo de o tempo todo estar estudando, porque quanto mais a gente vai estudando, e muitas vezes a gente vai relendo os mesmos livros do Steiner, novas coisas vão se desvendando, porque também é importante a gente lembrar que o Steiner ele bebeu de fontes do Ocidente e do Oriente. Então, Uhum, existem conhecimentos que ele traz para essa ciência espiritual que estão ancoradas em outras culturas. E isso também é algo que traz esse balanço, esse equilíbrio para esse conhecimento, porque ele não é tão único e exclusivamente centrado no conhecimento ocidental e uhum. faz essa mescla com, por exemplo, sei lá, religiões, né, como do budismo, imagino, aqui eu já não teria certeza, né, mas deve ter sabido coisas relacionadas à medicina chinesa, porque a Sim. forma como ele descreve o nosso corpo, como ele fala da questão dos pontos de equilíbrio e das coisas que a gente precisa fazer para fazer, ele traz muito o conhecimento dos chakras,
tanto que muitas das meditações estão relacionadas com os chakras, né? A gente tem meditações voltadas para esse processo de desenvolvimento espiritual, que, sem dúvida nenhuma, é fonte, sei lá, os chakras, acho que são os indianos, mas os chineses também trabalham com isso, né? É um conhecimento muito vasto. Quanto mais a gente estuda, e quanto mais as pessoas perguntam, Célia, melhor é, porque daí a gente vai estudar mais e vai buscar mais informação e E a por aí. gente se entusiasma mais ainda, né? Com É. esse aprendizado, com essa possibilidade de ampliar e de aprofundar. E muito obrigada, Rose. Eu também te admiro bastante, viu? E também cabelo prateado, né, Rose? Aliás, saudade da Rose, porque também faz tempo que a gente não se vê. Bom, É, como todos os nossos encontros, a gente traz, nunca sabemos de tudo. Ainda bem, não tem o filósofo que fala só sei que nada sei? E quando a gente é, traz essa questão de que só sei que nada sei, nos abrimos para a possibilidade do conhecimento, porque se nós dissermos, eu já sei tudo, é aquela xícara cheia que vai transbordar e não vai reciclar, né? Aí é bom não saber. Tem muita coisa que eu ainda quero descobrir até, né? Né? é. Voltando para as nossas perguntas, Célia, você não vai fugir disso. Fica sossegada. Então, para a gente falar um pouquinho mais da questão dos tempos, só para a gente fechar assim, essa questão dos tempos, eu queria chamar a atenção de novo, né, para esses. Tem duas coisinhas assim que vale a pena que a gente falar nesse processo agora. Uma é que esse processo, né, das perguntas do passado, presente e futuro, né, de onde eu vim, para onde eu vou, onde estou, é o princípio condutor, né, para o processo biográfico que a gente está aqui falando sobre a biografia humana, né? E também nessa relação com o corpo humano, o passado com a cabeça, né? O futuro com os membros e o presente no coração, que é esse lugar que une essas duas polaridades, né? Então, eu queria chamar um pouquinho a atenção disso para a gente amarrar. Ainda bem que a Olivia não sai do script, porque eu já viajo que nem uma maluca e eu vou lá para o outro lugar e depois eu não volto para o nosso roteiro. Mas a Olivia, ela traz para o roteiro e é isso mesmo, porque no final das contas, nós estamos querendo aqui mostrar um pouco o que acontece num processo biográfico, quando você faz o seu próprio panorama. Então, esse processo de você de aqui eu vou falar de coração e a Olivia pode me corrigir e a Rose, se ainda estiver aí, também corrige. Mas quando eu trago a questão do pensar, quando eu faço a pesquisa da minha biografia, eu estou indo para esse passado. Então, eu estou usando o neurosensorial, vou resgatar as minhas memórias. E dentro desse resgate das memórias, no processo da escrita, no processo da expressão artística, eu estou quase como trazendo de novo as ações ou os processos que aconteceram naquele momento. E que muitas vezes eu não entendo, eu não consigo preencher ou avaliar qual foi o sentido que aquilo teve na minha biografia. Então, no processo do panorama, quando você faz esse resgate, e sim, daí o sistema rítmico entra bem fortemente, eu tenho condição de costurar, de ver a trama dessa minha história, e muitas vezes também, Célia, eu vejo o meu eu presente. Eu vejo como eu respondi de maneira integral ou íntegra a uma determinada situação da minha vida. Ou eu também observo quando ele estava dando uma passeada e só depois que eu faço a questão, essa revisão, eu vejo o valor e o sentido daquele fato biográfico na minha vida e isso pode transformar o meu futuro a partir de planejamentos e ações que eu tome a partir deste reconhecimento. Muito boa, maravilhosa. Aê, tá vendo?
Você consegue realmente costurar muito bem com as palavras, Silvia. Muito obrigada, Olivia. Muito obrigada. Já que não deu tempo da flor da semana passada, que eu queria mostrar que a flor trincou sozinha por causa do peso dela mesma, e que se ela tivesse se auto-observado, ou ela teria menos folhas, menos flores, ou ela teria estruturado melhor o tronquinho dela. Então, já que na semana passada deu ruim o meu exemplo, essa semana eu acho que Deu, foi ótimo. E vamos trazer então as perguntas, Sil? agora é a hora das perguntas. Agora, vamos sim, vamos lá. A novidade hoje vão ser 3 perguntas, porque das últimas vezes eram só 2. E como nós estamos falando da trimembração, dessa vez são 3 perguntas para você levar para o sono, para você levar para avaliar como você está nesses 3 âmbitos, no pensar, no sentir e no querer na sua vida. Você está equilibrado ou tem alguma coisinha aí que está sambando? Bom, no então, pensar é a pergunta. no pensar, a pergunta é Eu trouxe. Qual era essa? o que eu aprendi hoje? O que eu aprendi hoje, Silvia? Inverte toda a ordem das coisas na última hora. Então, o que eu aprendi hoje não está só relacionado ao que você talvez tenha aprendido aqui nessa live. Mas se todo dia você, no final do seu dia, pegar um caderninho e refletir o que foi que você aprendeu, porque todo dia a gente aprende alguma coisa nova. E aí, Para o sentir, qual é a pergunta? qual foi a pessoa mais marcante no dia de hoje? Quem foi que trouxe algum tipo de sentimento para você? E E, para o querer, e para o querer, o que eu quero fazer amanhã? É um pequeno planejamento. isso. E é muito interessante a gente, de novo, fazer essa observação. O que eu aprendi, que está relacionado com pensar, é o do passado, né? De toda forma, eu estou no final do meu dia reconhecendo, refletindo o que foi que eu aprendi hoje, né? Neste passado. Na hora que a gente faz a pergunta qual é a pessoa mais marcante neste dia, está relacionado com o nosso sentir mesmo, né? E é no momento presente, né? Qual é a pessoa mais marcante. E para o querer, que está relacionado com o futuro, o que eu quero fazer amanhã, né? Para onde eu me projeto, né? Porque o processo de construção do amanhã começou ontem, mas eu só elaboro Hoje. hoje, Isso aí. certo? Vamos lá, Certo? Gerson. Vamos. Então, fechando com o verso. A luz torna visível pedra, planta, animal e homem. A alma vivifica cabeça, coração, mãos e pés. A luz se alegra quando brilham as pedras, quando florescem as plantas e correm os animais, e quando os homens fazem o seu trabalho. Assim, há que se alegrar a alma quando o coração se expande com calor, quando os pensamentos surgem irradiando luz, quando a firme vontade atua com valor. Querido Rudolf Steiner. Querido Rudolf Steiner. Então, muito obrigada para quem assistiu, para quem ainda vai assistir, mas se vai assistir, quando chegar nesse final, já assistiu, já é passado. Quem está nos acompanhando. E na quinta-feira da semana que vem, nós estamos de volta. Às 4h30. Às 4h30. E ó, tá bonito seu cabelo, pode prender desse jeito que tá bem bacana. Rose, um beijo enorme para você. Célia, outro beijo também para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.